Boa tarde a todos. Nem sempre a gente tem o privilégio de ler uma palestra de outra pessoa, não é? E essa palestra que a Estelinha fez é muito bonita mesmo. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade que ela me deu para, claro, não por causa dos problemas dela, mas que ela esteja presente em espírito aqui conosco, né, nos orientando. O título da palestra é Embainha a tua espada. E ela diz assim: os acontecimentos que antecederam a crucificação de Jesus, alguns mesmos perdidos ao longo dos séculos, chegaram até nós com a doutrina espírita através do intercâmbio da espiritualidade conosco. Foram relatos trazidos em especial pelo espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, e pelo espírito Humberto de Campos, psicografia do nosso Chico. As fontes que ela usou para a nossa conversa de hoje foram as obras Até o Fim dos Tempos e o livro Fonte Viva, mensagem 114, Embainha a tua espada. E vamos à palestra então. E voltamos aos tempos de Jesus para nos situarmos no contexto histórico. Naquela época, Caifás era o sumo sacerdote em Jerusalém e conduzia o processo criminal contra Jesus. Ele tinha muitos seguidores e dentre eles estava um jovem muito ambicioso chamado Malco, que gostava de ter privilégios, chamar a atenção e para disputar as honrarias não media esforços. Usava de infâmia, adulação, perseguição. Quando Jesus entrou em Jerusalém, Caifás foi alertado por seus espiões que o povo estava recebendo Jesus com festa. Caifás sentiu que a sua liderança caía perigosamente e começou a organizar a prisão do mestre, mas covardemente, através de uma armadilha. Jesus, após cear com os apóstolos, se encaminhou ao Jardim das Oliveiras para orar. Chega então até lá um grupo comandado por Judas e Malco. Malco queria que Jesus se identificasse no grupo e foi insistindo, falando alto, e isso gerou uma discussão que acordou os discípulos que dormiam. E Pedro, que tinha uma espada, acordou sobressaltado, reagiu cortando a orelha de Malco, que ficou mais bravo ainda pela dor. Jesus, então, serenamente, toca a ferida, estanca o sangue e a cicatriza. Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. O resto nós sabemos. Jesus foi preso, julgado, condenado e crucificado. E o que aconteceu com Malco? Como ele absorveu a agressão de Pedro? Segundo a antiga tradição judaica, quem tivesse alguma marca no corpo indicava que havia cometido alguma infração. Se você roubasse alguma coisa, a punição seria cortar a mão, o nariz, a orelha. Vocês se lembram que Jesus cicatrizou a ferida em Malco? Pois é, mas não reconstituiu a sua orelha. Portanto, Malco tinha uma marca, agora que o afastava do convívio com a realeza da época. Jesus poderia ter feito isso, mas sabia que aquela seria uma excelente lição. Malco, então, fugiu da Palestina, foi morar em Roma. Lá ficou remoendo a agressão sofrida, revoltado, mas ainda sonhando com o poder. O tempo foi passando, e agora Nero reinava em Roma. E adivinhem, quem fazia parte dos seus seguidores, de suas crueldades? Malco. Em uma de suas idas às catacumbas, onde foram presos vários discípulos de Jesus, ele reconheceu Pedro e seguiu com o grupo até as colinas próximas para a crucificação. O trajeto todo foi agredindo verbalmente a Pedro. Recorra a Jesus para se salvar.
E então Malco descobre sua cabeça e exibe sua marca. Pedro recorda o acontecido e se horroriza com o que fez. Se ajoelha aos pés de Malco, pedindo perdão. Os soldados, vendo essa cena, seguiam Malco dizendo: se ele, que é importante, seguidor do judeu que detestamos, se ajoelha a seus pés, você é mais importante que ele, vamos crucificar também. Isso dirigindo-se a Pedro. E de nada adiantou Malco gritar aliás, a crucificação de Malco. Não adiantou nada a Malco gritar sua inocência, morreu na cruz, revoltado. Sem sequer se lembrar das palavras de Jesus, quem com ferro fere. Essa é a grande lei dos destinos e das ações humanas, a lei de ação e reação. A espada fere, produz dano, que aguarda correção. A cruz eleva os sentimentos humanos. Há espadas invisíveis que depuram, transformam o ser, levando-o ao progresso. As espadas combatem nas guerras e impedem a paz. As cruzes sublimam as criaturas em amor. Então, Pedro, a cruz, Malco, a espada. Joana de Ângeles chama essas espadas invisíveis de conflitos psicológicos. 2 desses conflitos ocasionaram a agressividade entre Pedro e Malco. Pedro, o agressor, dominado pela raiva, atacou Malco com uma espada visível. Malco, o agredido, dominado pela raiva, converteu-a em ressentimento. Transformou a raiva e a guardou numa espada invisível, com a qual atacaria anos depois, se esquecendo da advertência de Jesus. A agressividade foi um sério problema em todos os tempos da humanidade. Ainda hoje o é, devido ao momento de transição por que passa o planeta, das transformações sociais que vivemos, a violência alcançando índices alarmantes. Sabemos que a raiva faz mal à nossa saúde. O corpo humano entra em estado de estresse, com reflexos fisiológicos no organismo. A pessoa gera ódio em torno de si mesmo, atraindo para seu caminho outros também violentos, encarnados e desencarnados. E hoje ou amanhã se tornarão vítimas de sua própria agressividade. Razão que levou Jesus a aconselhar Pedro: embainha a tua espada. Ou seja, vence esse mal antes que ele lhe prejudique. Viver em paz é um grande desafio, pois a presença da violência nos contamina. Mas estamos aqui para seguir os passos de Jesus, e ele nos deixou exemplos claros. Ele era sereno quando curava os enfermos, era sereno ensinando o povo, era sereno quando discutia com os orgulhosos sacerdotes, e quando os soldados chegaram para prendê-lo, ele continuou sereno. Até com Judas, que o entregou com um beijo, ele foi sereno, perguntando: a que vens, amigo? Sem violência, sem agressões. Sabia que só o amor vence todo o mal, e o amor nunca deixa de vencer. Seja qual for a espécie, a situação, a ocasião em que o mal foi cometido, ele terá que sofrer os reajustes. Jesus, dentro da sua visão atemporal do mundo, já sabia que seus ensinos iriam mudar todo o planeta. Mesmo após sua vinda, demorou para que os povos acordassem e a realizassem profundas reflexões sobre seus ensinos. O acordar da humanidade tem se processado de forma lenta e gradual. Fizemos guerras, conflitos de todos os tipos. Criamos situações para defender nossa vaidade, orgulho e desviar a atenção de Jesus, que quer um mundo melhor para todos.
Agora a Terra chegou num ponto que começa a se realizar a separação do joio e do trigo. É a transformação planetária em curso. Não vim trazer a paz, mas a espada. Essa frase faz parte do discurso de Jesus aos seus discípulos, onde ele os instruiu sobre os desafios que enfrentariam por causa da sua fé. Afirma que, ao invés de trazer a paz imediata, sua mensagem causaria discórdia. Seguir o Cristo pode exigir escolhas difíceis. O mundo ainda é uma arena de lutas e precisamos de duas espadas para enfrentá-lo. A espada do trabalho para conquistar o necessário à subsistência e a espada do amor, que pode regenerar o mundo, reformando os homens. A espada simboliza a luta contra as próprias imperfeições, o homem velho que precisa ser superado para dar lugar ao homem renovado. Quando abrimos guerra contra o nosso semelhante, não ocorre dentro de nós uma luta? O império do eu se ergue dentro de nós, nosso orgulho aí reina, manda e desmanda, se agigante e arruína a nossa felicidade. Antes, odiaríamos por instinto. Hoje, afirmamos fazer isso com inteligência. Emmanuel diz o seguinte: de lança em riste, jamais conseguiremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada, mas com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Essa foi a palestra da nossa querida irmã, que deve estar nos seguindo via internet. Obrigada pela sua atenção e que a paz continue reinando entre nós.